Século do Povo, 1900-1999. Outubro de 1927. Esta noite, um novo filme vai estrear em Nova Iorque. Um público especial foi convidado para o ver e tomar contacto com uma dramática inovação que os produtores esperam que vá transformar todo o futuro do cinema. O cantor de jazz começa sem som sincronizado. O público segue as falas dos atores através de intertítulos. Depois, já a meio, chega o momento por que todos esperavam. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. No, listen. Toot Toot Tootsie, goodbye. Toot Toot Tootsie, don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Just me to this and there. Ow, ow. O filme falado é um êxito imediato. It was just awe-inspiring to listen to Al Jolson sing on the film and also hear him. And a number of people just cheered and clapped too at that time when he did come on. Para milhões de pessoas, o cinema é já a principal forma de entretenimento. Com a chegada do som, a atração do cinema irá aumentar. Em todo o mundo, mais pessoas irão encontrar no cinema uma forma de evasão do seu cotidiano. A capacidade do cinema para fascinar e divertir, convencer e seduzir será maior do que nunca. A grande evasão. A primeira vez que o público pagara para ver imagens em movimento fora em Paris, pouco mais de 30 anos antes. A princípio, as pessoas consideravam prodígio suficiente assistir a banais cenas domésticas. Mas este tipo de filmes foi apenas o começo. O público estava no início de uma jornada extraordinária. No novo século, o sistema de luzes e lentes, que começou por ser uma curiosidade, iria transportar bilhões de pessoas para um mundo diferente da imaginação. O cinema teve o seu primeiro impacto nas zonas urbanas pobres, porque era um espetáculo barato. A princípio, os filmes preenchiam os intervalos entre números no teatro de variedades. Mas os novos filmes depressa se tornaram uma substituição do que podia ser visto ao vivo por um preço mais elevado. Um novo público podia permitir-se ver jovens arrojadas a correrem riscos no trapézio. E mágicos que o deixavam boquiaberto. À medida que os homens do cinema foram dominando a sua arte, descobriram que podiam acentuar essa magia. Por volta de 1910, havia mais de 10 mil cinemas populares nos Estados Unidos e na Europa. Só na América, 26 milhões de pessoas viam filmes todas as semanas. Abe Less frequentou estes cinemas em Nova Iorque. The silent movie house was the great escape. It was 3 for a dime. It was worth $3 million rather than 3 cents. The excitement and the escape that it provided. It was a dimension of our lives which were pretty constricted and pretty limited and pretty unimaginative and pretty unromantic. And here we found everything.
Os cinemas populares foram inundados por filmes sobre o terremoto de São Francisco. No momento em que poucos tinham viajado para fora das suas comunidades, o cinema abria-lhes novos horizontes. Mas o que as pessoas mais queriam ver eram histórias, melodramas e aventuras com princípio, meio e fim. Os intertítulos eram um problema para quem lia devagar ou para quem nem sequer sabia ler. Em rapaz, Luigi Cavalieri foi assistente de projecionista em Roma. Erano giocattoli più che macchine di produzione, era una cosa così artigianale che si doveva girare a mano. E lì c'era una piccola manovella che veniva girata e si faceva per fumetto. Era una pellicola, diciamo, con le didascalie sotto, dovevi girare piano, altrimenti non si faceva in tempo a leggere sotto, no? Allora vai più piano, perché se no non si va a leggere. Allora là dovevi andare un po' più piano per farli contenti, ragazzini. Os filmes mudos eram internacionais. Onde quer que fossem feitos, todos os podiam entender. Antes da Primeira Guerra Mundial, produziam-se filmes em 25 países. Os estúdios, da Suécia à Itália e da França aos Estados Unidos, competiam para abastecer os mercados mútuos. Nenhuma nação era dominante. A produção de filmes estendeu-se à Índia, bem como à China e ao Japão. Baseado no mito hindu, o primeiro filme indiano foi completado em Bombaim em 1913. Para o público indiano, podia ser perturbante ver as histórias tradicionais dos deuses, que tantas vezes ouvira, desenrolarem-se perante os seus olhos. Rajan Ramanathan vivia perto de Bangalore. பகவான் நேரவே வந்தாப்பல இருக்கின்றது. அப்பெல்லாம் சின்ன வேளாண்னால நேர சினிமாவை பார்த்தா பகவானே வந்திருக்கிற மாதிரி. எங்க வீட்டுல பாட்டி இருக்கும், அது கிருஷ்ணர் ராமர் வரைச்ச கன்னத்திலே போட்டுக்குவாங்க. சினிமாவே ஒரு அதிசயமா தானே பார்த்தா. எப்படியோ இந்த போட்டோவெல்லாம் எடுத்து ஆடுறதே பாடுறதேன்னு ஒரு மாதிரி அதிசயமா தான் இருந்தது. அப்போ சின்ன பொங்கலா இருந்ததுனால வேடிக்கையா பாக்குறதுக்கு நல்லா இருந்தது. Em todo o mundo, uma primeira geração de crianças crescia com o cinema. Elizabeth Finn era uma frequentadora habitual do cinema local no oeste de Londres. The cinema was really an extension of our reading. It was stories. And it was great excitement. The biggest threat was if you don't behave yourself, you won't be allowed to go to the pictures on Saturday. A música que acompanhava os filmes era tocada por pianistas como Rita Kay. Where I was sitting, I could only get a sort of a side view of the film. We did try to fit the scenes with the appropriate music to give you the feeling that it fitted. And for instance, for a love theme, I would do something like this. Now, the next thing I think would be for a villain. There's always villains in the films, in the silent films. The short comedy films, we usually did something a bit jazzy, just to give you that little lift. Here goes. Ao terminar a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava exausta e a produção cinematográfica foi interrompida. Com tanto para reconstruir, o cinema não era uma prioridade. Mas na América, no clima ideal da Califórnia, uma nova e poderosa força nascera em Hollywood.
produção cinematográfica americana proliferou para abastecer o enorme mercado interno. Foram construídos novos estúdios e realizadores como David Wark Griffith faziam filmes cada vez mais caros e espetaculares. O filme As Duas Tormentas foi rodado em exteriores em 1920. Os grandes planos eram utilizados para aumentar o envolvimento emocional do público. Nos anos 20, a produção de sonhos de celuloide foi industrializada. Hollywood exportava cada vez mais os seus filmes e com eles seguiam os valores e o sonho americanos. Comédias como A Quimera do Ouro, com o seu humor visual, podiam ser apreciadas em todo o lado. O público internacional facilmente se identificou com o Vagabundo de Charlie Chaplin, confrontado com as incertezas da vida. We loved Charlie Chaplin, we adored him. And we literally were rolling on the floor with laughter, screaming with laughter. It was so funny. Só o nome de Charlie Chaplin chegava para arrastar multidões para o cinema. Ele tornou-se tão popular na Europa como nos Estados Unidos. Quando regressou a Londres em 1921, foi rodeado por uma multidão. Oh, he was a great star then. Everybody said that as he was a British, so he was born in England, he should have been made a knight. And my mother said, I'd make him king. Nesse ano, Charlie Chaplin ganhou $1,5 milhão. Isto era uma nova espécie de fama. Ele terá então afirmado: sou conhecido em zonas do mundo que nunca ouviram falar em Jesus Cristo. Chaplin era uma estrela, mesmo na União Soviética. Uma companhia russa louvou-o com uma imitação maciça. A capacidade de Hollywood para criar estrelas era prova do novo poder do cinema. Os estúdios tinham novas formas de usar a publicidade para promover os atores em que tinham investido. Milhões de pessoas foram encorajadas a acompanhar as vidas cuidadosamente orquestradas de um pequeno grupo de atores e atrizes. Um casal tornou-se o símbolo máximo do requinte, vivendo em Big Fair, a sua propriedade em Beverly Hills. Qualquer deles tinha já êxito como ator pelos seus próprios méritos. Quando Douglas Fairbanks e Mary Pickford casaram, foram retratados como uma nova forma de realeza. O seu estilo de vida estava para além das aspirações da maior parte do público. Lisetta Salis estava em Roma. Tutti questi film che venivano dall'America ci incuriosivano molto e nello stesso tempo ci facevano vedere che noi eravamo indietro, perché questa gente era benestante, tutti quelli che arrivavano realizzavano qualche cosa e poi erano gente allegra che si divertiva, che si vestiva, mentre ci miseriva un po' l'idea di essere più poveri e meno eleganti. Com as estrelas, as pessoas aprenderam a comportar-se, como fumar um cigarro. As plateias, do Brasil à Alemanha, estudaram os carros que elas conduziam e as casas luxuosas em que viviam. O corte dos fatos das estrelas foi investigado por alfaiates no Japão para poderem fazer a roupa que os clientes agora exigiam. Ricordo bene di queste donne fatali, pensando ai loro amori. Era un atteggiamento che molte ragazze italiane imitavano per essere fatali. As mulheres imitavam os penteados das estrelas. Kathleen Green cresceu no sul de Gales. We all longed for golden curls and I had a very short crop which didn't suit me at all. So later on in life I went for curls myself and like a lot of other girls we all
lots of girls, shoulder-length hair, and dressed ourselves up like the film stars. As revistas sugeriam às leitoras que estas podiam aceder ao mundo fabuloso das estrelas só por usarem os cosméticos patrocinados por elas. Na Grã-Bretanha, uma cadeia de cinemas lançou um concurso em que o primeiro prémio era um contrato cinematográfico. Mas o caminho de Cricklewood, onde se realizaram as finais, até Hollywood, era muito longo. As vencedoras não encontraram a fama, mas por momentos puderam sonhar com a possibilidade de contracenar com os seus ídolos. Em meados dos anos 20, Rodolfo Valentino emergira como o maior amante do cinema. Para os jovens, os seus filmes deram lições inéditas de comportamento romântico. George Williams aprendeu muito sobre sedução no cinema local no leste de Londres. What I did watch was the kissing technique of the hero with his girlfriend. I thought myself I would pick up